Maravilha, pessoal. Então estamos aqui para mais um vídeo. Bom, tá um pouco tarde já para gravar, mas nós vamos gravar. Amanhã a gente não vai ter muito tempo e resultados na quinta-feira sempre são assim mesmo, né? Bom, eh, nós já avaliamos o resultado de Fleury e agora nós vamos avaliar o resultado de Três Tentos, tá? Então, Três Tentos, empresa aí do setor do agronegócio, insumos agrícolas, uma empresa muito interessante, descobri ela recentemente. Nós ainda não aportamos nela, mas nós vamos continuar a acompanhar essa empresa. E sem mais delongas, nós vamos aqui para os resultados aqui com a Fleury não, com a Três Tentos. Bom, a Três Tentos é o mesmo problema de sempre, tá? Às vezes a gente aí enfrenta esse problema com algumas empresas, às vezes não, mas aqui Três Tentos não disponibiliza a sua apresentação de resultados. A apresentação deles é muito boa, tá? O release também é muito bom, mas é bem explicadinho até e tudo mais, então não tem muito problema com isso, né? Mas, enfim, vamos lá então para os destaques. Aqui eu gosto do laço. Bom, então nós vamos aqui para os destaques. Eles apresentaram aqui uma receita no trimestre de 4 bilhões e 300, crescimento de 13%, um crescimento em todos os segmentos que ela atua. Em 2025, a receita operacional líquida veio em 16 bilhões, crescimento de 28%. O lucro bruto ajustado, eles falam que gosta de olhar mais isso, né, com o tal do ED, né, veio em 811 milhões no quarto trimestre, margem de 12%, mais 12% com margem bruta ajustada de 18%, uma pequena queda. Em 2025, o lucro bruto veio em 2 bilhões e 800, crescimento de 30% e margem bruta de 17,4%. Eles também gostam de dar uma olhada para esse EBITDA ajustado com ED. Esse ED é mais pelas questões que eles fazem com derivativo, né? Então, eles acabam vendendo grãos no mercado. Eles já consideram esses valores aí para o EBITDA e para o lucro bruto. Então, o EBITDA veio aqui com uma redução de 41% no trimestre, mas no ano o resultado veio em 1 bilhão e 24, crescimento de 2,3 e uma margem de 6,2. Então, teve aqui uma questão de preço, tá? Não foi muito uma questão de custo, não, foi uma questão de preço mesmo. Aqui, como a gente está vendo um mercado que é sazonal demais, ela vai ter esses problemas. Talvez essa aqui é a empresa mais fora do meu perfil que eu tenho, porque é uma empresa de commodity, e commodity é muito cíclico, né? Tem hora que o preço está lá em cima, tem hora que o preço está lá embaixo, e a empresa tem que saber lidar com esse tipo de situação, né? Tanto que foi nesse trimestre. Nesse trimestre acontece algo com o preço, né? Então, o lucro líquido fica em 82 milhões, 39% de redução, margem líquida de apenas 1,9, então é uma margem bem baixinha. Tem que tomar cuidado para não entrar no prejuízo aqui, né? Em 2025 a margem já foi melhor, né? Crescimento de 6,9%, a margem veio em 4,9%. Resultados de trimestre que são muito bons para ela. Mas ela também explica um pouco nessa apresentação, nesse press release, que os resultados da Três Tentos, elas vêm melhores, os resultados vêm melhores, tanto no segundo quanto no terceiro. No quarto, costuma vir um pouco meio assim mesmo, tá? Então, vamos lá. Aqui é a tabela que a gente acabou de ler com os destaques para vocês. Não vou passar de novo nisso, né? A margem muito machucada aqui no quarto tri, mas no ano com uma leve queda, né? Mas a gente já vai ver um pouco disso também. Aqui um pouco da mensagem de administração, eles falam um pouco do, do CAPEX que eles estão fazendo, né? Eles, eles destacam muito a capacidade de receita e o ganho de market share que eles tiveram lá no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, onde eles têm lojas, né? Aí eles realizaram o 300 Day e eles até falam isso lá, eles falam isso lá no final, de que eles tiveram um pico de máximo de preço da ação
lá no dia um dia depois desse 300, mas eles fizeram aqui alguns anúncios interessantes, né. Então, alguns avanços aí para alguns estados, tanto que eu já falei isso, né. Tem aqui tem oportunidade de grão no Pará, no Tocantins, no Goiás, em Minas Gerais, estados que ela não atua com tanta força, né. Então, é é uma empresa que tem muito espaço para crescer de fato. Acredito que ela vai continuar nesse crescimento de receita muito forte, como ela tem feito, né. Então ela está aí adotando devidas proteções com o Edge, né, e aí estão aí confiantes que 2026 vai ser um ano muito bom. Eu e fundador João Marcel do Moncel, né, essa aqui é a família que opera lá com a Três Tentos, é a família dona, né. Bom, aí eles vêm com o desempenho por segmento, né, então, para quem não sabe, eles têm aqui 3 segmentos diferentes, onde eles produzem o etanol, eles têm os grãos e eles têm os insumos é onde eles vendem os fertilizantes nas lojas, vendem as sementes, e aqui é produção de grão mesmo, né. Então no quarto trimestre teve variação forte aqui para grão, mas para insumo e para indústria veio um pouco mais tímido, né. Enquanto para grão no ano veio muito forte também, crescimento muito bom. Indústria também um crescimento muito interessante, insumos também, todos crescendo no ano aí, 16 bilhões de receita, é bem interessante. Então, eles explicam que os segmentos de insumo e indústria, eles têm um crescimento um pouco mais leve, porque o plantio de soja foi mais tardio lá no Rio Grande do Sul e desloca um pouco das vendas para o primeiro trimestre. Inclusive, eu nunca vi empresa fazendo isso, tá, mas eles já falam assim, que eles estão indo bem já nos primeiros 2 meses desse primeiro trimestre. Então, é muito interessante isso, mas o milho veio muito forte, né, com o grão aqui no quarto tri, tanto que no ano também veio muito bom, né. Então, eles falam isso do ano, né, mais da frente. Então, a evolução da receita, então isso aqui que me chama a atenção, essa atuação da empresa em várias áreas diferentes, onde eles atuavam basicamente com produção de grãos e insumos, mas hoje tem um negócio muito diversificado com a evolução da indústria, né, crescimento aí de 30% no KGR, é muito bom. No composto do anual é crescimento muito robusto desde 2011, né. Aí vem o lucro bruto ajustado com o ED, né, então, aqui você consegue ver que a margem para a indústria ela vem um pouco mais machucada mesmo, se for comparar com o quarto tri de 24, a margem era muito mais alta, né. Então teve alguma coisa aqui para a indústria e para, insumos também, né, que teve uma leve queda. Mas é isso que eles explicaram lá atrás, né. O lucro bruto ajustado aqui, com variação para cima, tanto no insumo e no grão, na indústria, uma leve queda aqui, mas o lucro bruto ajustado, com avanço de 30% no ano, né? Margem de 17,1, como nós já vimos lá em cima. E eles são legais que eles vêm explicando muito, tá? Eles são muito explicativos na análise deles. Aí eles vão abrir por área, né? Então, vamos olhar primeiro para insumos. Insumos, a receita líquida avançou 7, o lucro bruto ajustado foi para 304 milhões, mais 26% no quarto tri. Então, aqui nós já conseguimos ver que nos 12 meses as sementes vieram com uma leve queda e aqui no quarto trimestre também. Mas os fertilizantes e os defensivos vieram com um bom avanço, mesmo no quarto tri um pouco mais tímido, mas no ano muito bom, e o derivativo defensivo também, né. Então, eh, tem aqui a questões com o plantio da soja, então por isso esse desempenho um pouco mais fraco no quarto tri. E aí, aqui que eles falam, né, no acumulado dos 2 primeiros meses de 2026, já apresenta crescimento de 36% na receita líquida. A galera tá aí comprando muita semente, muito fertilizante para, eh, nos insumos, né, em geral, defensivos também, em comparação com o mesmo período de 25, né. Então eles pegaram lá janeiro, fevereiro e trouxeram isso aqui para o release, né, muito interessante. Então, eles falaram que lá no Mato Grosso e na BR-163 lá, né, no Vale do Araguaia, eles estão
um crescimento nas lojas lá também. Eles têm lojas, né, nos 2 estados. Receita líquida por, eh, por segmento, né, na verdade dentro do produto, né, e aí aqui o fertilizante é o que mais cresce, né, 44%, defensivos com leve crescimento aqui, mas defensivos é bem isso mesmo, e sementes com 18,4%. Alguns preços aumentaram, então isso aqui é muito a razão de preço para fertilizantes, né. Então, aqui isso acaba interferindo aqui no acumulado do ano positivamente. Então, aqui ó, participação do Mato Grosso de 12 meses foi de 35%, né. Então Mato Grosso com insumos lá é muito forte, né. Aí o lucro bruto e a margem, né, a margem aumentando no ano e no trimestre, bom avanço também, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano, para o lucro bruto ajustado, né, tenho que falar, muito bom. Aí vamos para grãos, né, então, em grãos aqui, pô, o crescimento é absurdo aqui com o milho, né, só que eles estão tendo um problema com o preço, né. Aqui para a soja teve um decréscimo e trigo também, mas, eh, mesmo com o avanço aqui um pouco mais tímido do lucro bruto, eh, a gente vai ver que lá na indústria tem essa questão com o preço, né, o problema de preço. Então, eles tiveram aqui também uma adição de produção lá no Vale do Araguaia, né, então eles estão fazendo aí alguns investimentos para fazer com que esse número cresça, né. Então, teve um incremento de valor, né, então, eles estão aí. Na soja tem esse valor um pouco menor, porque tá no período entre safra, né, tá trocando a safra, por isso esse valor um pouco menor. E aí vamos olhar aqui para a receita líquida por na soja já vimos o que é o motivo, mas aqui bom avanço no nesse segmento, né, de produção de grãos. Então, maior participação do negócio do Mato Grosso, né, safra recorde de soja e milho na região. Então, teve aí uma produção recorde de soja, se não me engano, no terceiro tri, né, então foi ótimo também. Aqui, ganho de aqui no trimestre não teve o ganho de margem do por causa da soja, né, mas aqui no ano, crescimento muito forte no ano, né, e aí uma margem que se manteve estável, foi muito bom. Aí nós vamos para a indústria é um pouco do gargalo, assim, da empresa, hã, apesar de ter aumentado o volume em biodiesel e tanto no acumulado quanto no ano, e no farelo também, eles estão aí com dificuldades com o preço, né. Então eles falam aqui um pouco da produção que aumentou, devido a esses espaços que eles abriram nas fábricas que eles abriram. Então, o volume de soja aqui, né, o volume de soja até foi o menor em relação ao quarto tri, né, na verdade foi maior um pouquinho. E o Mato Grosso com relevância, né, ganhando relevância. E aí você vê aqui, ó, farelo com pouco avanço, né, e o biodiesel também com pouco avanço no ano. Você vê aqui que o avanço é de 27%, mas para farelo ficou pouco, né. Então, esse crescimento aqui de 6,6% no total da receita no trimestre, ele é explicado aí pelo maior volume de biodiesel, sim, mas, eh, a dinâmica dos preços seguiu em retração no farelo, né. Então mesmo que se aumenta muito a produção de farelo, você tem aí uma retração na receita, um avanço de receita muito tímido, né, enquanto o biodiesel está aumentando uma alta de preço, né, então tudo ao contrário aqui nessa área, mas e aí é isso que faz com que a margem, tanto o lucro bruto caia, tanto no trimestre quanto no acumulado, né. E o desempenho financeiro com as vendas, né, gerais e administrativas, então esse gráfico aqui ficou difícil de entender, o único gráfico que eu não consegui entender, mas eu vou olhar um pouco mais para esse daqui, ó, onde nós vemos que a despesa, né, cresceu pouquinho assim, não cresce muito, a receita líquida cresce muito mais do que isso daqui, então tem grandes problemas essa, essa receita aqui, tá. Bom,
Na verdade tá até crescendo, agora que eu entendi esse gráfico aqui, né. Fica 8,9, 10%, então a receita tá crescendo muito, as receitas as despesas até crescem um pouquinho, né. Aqui veio um 4.300.000.000, enquanto no ano veio 16 bilhões. Não, esse aqui é receita, né. Aqui a despesa geral administrativa veio em 606 milhões, dobrou, mas como a receita cresce muito, eles nem sentem muito esse esse impacto nas despesas gerais administrativas. É que o volume, né, de grãos e farelo, né, beleza. Aqui o EBITDA ajustado com ED, eles fazem esse EBITDA ajustado justamente para entrar com esses contratos futuros liquidados derivativos, né, de commodities e opções. Isso aqui me encuca muito, né, eu preciso muito pegar isso aqui para estudar e entender direito isso daqui. Se você tiver com tempo, puder explicar aí no comentário, pode, mas eu não entendo muito essas questões aqui. Eu sei que deve ser um contrato que foi liquidado no futuro, então uma receita que ela já conta aqui para o quarto trimestre, mas enfim, é o que eu entendo. Aqui o resultado financeiro líquido, né, então veio aqui esses 13 bilhões negativo, é um resultado menor aqui que o ano de 24. No acumulado veio positivo, né, mas eles contam aí com esses instrumentos derivativos também, né. E aí vem o lucro líquido, então aqui aqueles AVJ que a gente tinha falado um pouco no último resultado, né. O avanço de lucro é esse de 3,1%, cai aqui no trimestre, mas sem o que fazer, né. A empresa está passando por algumas dificuldades, como eles mesmos falam, mas mesmo assim, um avanço muito bom aqui. Não é muito bom não, é um avanço tímido aqui na receita, e a margem líquida acaba caindo também um pouquinho. Mas é uma empresa muito pesada mesmo, empresa que vai demandar muito de receita, de custo. Acaba perdendo às vezes no custo, no preço também, né, então, empresa que vai de certa forma ter esse tipo de comportamento aqui no lucro líquido mesmo. Aqui é a dívida líquida, né, dívida líquida de 1.200.000.000, cresceu de 63 milhões para 1.200.000.000, crescimento absurdo. Então a empresa está fazendo mais investimentos para aumentar sua capacidade produtiva. Aqui a variação da dívida, como eu mostrei para vocês, como é que era. E aqui tem 1.600.000.000, né. Aqui é tudo de aumento de dívida. E aqui teve redução de dívida, provavelmente eles fizeram uma amortização aqui do LAIR, né. Aí o Tentos Cap, esse Tentos Cap é uma parada de empréstimo lá pro produtor, pro produtor em geral, beleza. Aí aqui eles falam um pouquinho dos status das obras, obras enormes, né. Aqui eles falam do mercado de capitais, eles falam que ficaram muito felizes com essa cotação de 17,38%. Aqui o volume de ações é o cinza, né, deve ser esse, não, o volume. Esse aqui é o 300, crescimento de 20% no acumulado desde não sei quando, mas enfim. Aqui sobre a 300, e aí fala um pouco da DRE, e aí acaba o nosso, aqui eles falam um pouquinho da sazonalidade, né, mas sem muito o que falar, assim. Isso, tá, resultado de 300 é isso, tem muito o que falar não. Agora eu vou agora eu vou com os resultados, vou com o resumo e a gente fecha esse vídeo rapidamente. Não tem nota, eu vou botar aqui nota 5. Eu gosto da empresa, apesar desses meus toques com o essa essa variação de receita não, mas de receita pode acontecer, mas de lucro, né, muito mais de lucro, assim, no final. Vamos ver aqui o que que aconteceu aqui. A cotação tá subindo, né, então agora tá em 17,74, que é o seu máximo, né. Cresceu bastante aqui no dia 4 de março. O número não atualizou ainda com os dados de ontem, mas na cotação por lucro tá um pouco mais cara aqui que o lucro líquido reportado. Deixa eu ver aqui o que que a IA fala do resultado. Hã, é, isso, sim.
teve aqui umas liquidações de operação, né. Eu acho que é isso que acaba impactando, né. Eles computam isso como uma receita futura, e aí impacta no resultado financeiro. Então mesmo que teve um crescimento alto de dívida, você não vê o impacto de despesa financeira, porque ela tem essas questões aqui com esse tal do Ed, né. Ah, 210%. Ué, ajustado, né. Alta rentabilidade, 809 milhões. Geração de caixa, beleza. Dívida líquida encerrou o exercício em 1.600 milhões, beleza. Vamos ver a conclusão. A companhia blindou magistralmente suas margens no mercado físico. Sim, hum, sim, é isso mesmo. Tem um custo logístico lá, eles falaram um pouco disso na apresentação. Não destaquei aqui, mas tá lá escrito que eles estão com um desafio na escoação desse desse volume, né, para os portos e por aí vai. Então eles têm um impacto na tabela de frete lá, dos caminhoneiros, né. Tem o preço do farelo que tá diminuindo, né, mas é isso aí. O que que o Asvit fala desse ano? Fundamental entender o Ed. Fundamental entender o Ed. É isso aí. Beleza, então vamos para os comentários aqui e a gente finaliza, tá? Maravilha, pessoal. Então vamos para os destaques rapidamente. A empresa faturou aqui 4 bilhões no trimestre, fechou o ano com 16 bilhões, crescimento de 28% em relação a 24, crescimento muito robusto. No acumulado de 25, o lucro atingiu 808 milhões, um recorde para a companhia. Foi muito bom também. E você deve ficar se perguntando, né? Mas se mostrou lá no relatório que o lucro líquido contábil no quarto trimestre caiu. E é aqui que entra o lucro ajustado, né? Que foi de 182 milhões, refletindo melhor a saúde do negócio. O resultado financeiro foi outro destaque, assim, ele saiu de um prejuízo de 186 milhões para apenas 13 milhões entre os quarto trimestre, uma recuperação muito forte. Então, aqui eu vou dar uma explicação, é bom que fica salvo isso na minha mente também, sobre o que é esse tal de edge, né. Em termos de negócio, falando antes de explicar dos edges, a 3tentos está indo muito bem, tá em cada segmento, ela apresenta crescimento de quantidade de receita, avanço com capex, que é muito bom também para a companhia, e só tem essa exigência de atenção aqui com os farelos, né, porque o preço está variando para baixo, mas a empresa está conseguindo aumentar volume, né. Então, é uma empresa muito interessante no setor, é uma empresa que tem aqui uma perspectiva de crescimento muito forte, né. Eh, eu acho que é um resultado 5 também para o trimestre, dado o ajustado, né, mas tem que entender esse negócio aqui do Ed. Então vamos lá, deixa eu olhar aqui para vocês entenderem. Tem aqui minha colinha também. Bom, esse Ed é um mecanismo financeiro que a 3tentos utiliza para se proteger. Então, o que que nós precisamos imaginar aqui é que ela troca, vamos supor que ela troca fertilizante por soja futura. Então, envolve aí o futuro, né, da soja, que nem eu nem você sabe o que vai acontecer. Só que, se o preço da soja muda, o valor, entre aspas, desse contrato, ele muda antes mesmo da soja ser entregue para o cliente, né. Você ainda não tá com você ainda não pegou e deu o produto em mãos para o cara. Então, esse valor que é o AVJ, que você vê aqui no 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 lucro ajustado, vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui em cima, ó. Aqui, ó.
Esse AVJ operacional, AVJ financeiro, ele chama ajuste a valor justo ou mark to market. É um lucro ou prejuízo de papel, muito entre aspas. Então, é quanto a empresa ganharia ou se ela perderia se tivesse que encerrar todos os contratos que ela tem hoje. Então, no quarto trimestre, esse valor vai para 199 milhões no quarto tri. Então, por mais que não foi parecido com o quarto tri aqui de 24, mas quando você olha para o lucro contábil lá em cima, o lucro vai estar diferente, porque ela, eh, ela ainda não diferiu aqui esses resultados, né. Então, o o AVJ aqui financeiro, e o lucro líquido você tem que olhar ao contrário, né. Tem que olhar aqui o 808 milhões aqui, né, mas aí no ajustado teve essa queda aqui por conta do AVJ financeiro que não foi liquidado, né. Então, esse ajuste financeiro aqui foi de 199 milhões aqui, para negativo, né, mas os instrumentos derivativos é quando o dinheiro acaba caindo realmente no caixa, né. Então, nesse trimestre, tá aqui a disponibilidade de endividamentos, ela recebeu desses instrumentos derivativos 199 milhões, e aí ela tem esse dinheiro real em caixa, mas ela contabiliza esse dinheiro no futuro, né. Então, o lucro contábil ele parece um pouco menor, porque o preço de tela dos contratos caiu no fim do ano. Porém, na vida real, o Ed funcionou e trouxe dinheiro para o caixa. Por isso o lucro ajustado. É a métrica mais honesta para a gente acompanhar, tá? É mais ou menos nesse sentido aí que eu vou manter essa explicação, não vou me comprometer mais tanto, porque eu preciso entender um pouquinho mais sobre isso daqui. Mas, enfim, esse é o resultado de 3 tentos. Me conta aí o que que você achou, gostou, não gostou, gosta da empresa, não gosta, desgosta. Enfim, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo de análise de empresas. Ah, deixa eu ver aqui quando que vai ser a nossa quando que vai ser a nossa próxima agenda, né. Tem que abrir aqui um novo, senão eu perco o comentário. Mas eu acho que na semana que vem a gente tinha 2, né, se não me engano são 2. Então sexta-feira a semana está encerrada. Aqui no dia 9 a gente já tem track and field para analisar. E aí a gente termina a semana com tem Grupo Mateus. Então semana que vem tem 3 empresas de novo? Não, né, só 2 mesmo, né. É, só 2, isso mesmo. Sexta-feira aqui não lembro de ter nada não. Mas boa, é isso aí. Eh, Grupo Mateus e track and field, Grupo Mateus na quinta-feira? Não, na quarta, ótimo, maravilha. Então, eu estou muito interessado aqui com o Grupo Mateus, só abrindo esse parênteses aqui, porque a a cotação aqui, ela apresenta uma aqui ela aqui, ela deu uma subida, agora tá caindo de novo um pouquinho, né, mas vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Hã, eu até disse que ia fazer um vídeo sobre isso, eu devo fazer. Vamos ver como é que vai fechar o trimestre, né, mas, cara, a variação de curto prazo é sempre isso, né. Olha aqui, ó, aqui, na verdade aqui não, né, mas quando estava aqui, ó, não, na verdade nem isso também. Estava em R$6, estava aqui, ó, 7 de novembro. Daí ela soltou o resultado, olha pra onde que foi, né, 4,50. Bateu o mínimo de 3,10 já na vida, né. Mas, aqui, o ponto é que ela já tá quase alcançando aqui o limiar que ela estava antes, né. Dependendo dos resultados, essa cotação pode até subir de novo. Deixa eu ver se alguém mais comentou sobre isso daqui. 2 meses. Deixa eu ver esse vídeo aqui depois, né. Interessante. Matheus BTC News. Ah, legal. Vamos dar uma olhada sim.
Cara, não, eu vou gravar um vídeo sobre isso daqui. Eu vou gravar. Eu devo gravar. Deixa eu ver aqui com o Eduardo. É, é isso aí mesmo. O único ruim é isso, né? Você fica meio desconfiado, né? Tipo, será que esse número é certo, né? Mas enfim, vou fechar o vídeo sobre isso aqui, porque a gente tá falando sobre 3 tentos. Beleza? Então, até semana que vem com Track and Field. Track and Field Track and Field é muito reloginho, né? Vamos ver. Mas tem que sempre olhar, né? É bom sempre olhar. Beleza? Até mais então. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.